boa noite! Estamos ao vivo pelo projeto Viajando com as Histórias. E hoje é pré-festa, porque amanhã Ribeirão Preto comemora 165 anos. A minha terra é o coração, aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição, do despertar das madrugadas. Adriana Paes já está aqui presente. Vamos agora homenagear Ribeirão Preto, porque amanhã comemora 165 anos. Muito obrigada a vocês presente. Ribeirão Preto, a terra do café. Aqui eu já tô compartilhando aqui. E aí, qual é o lugar de Ribeirão que vocês gostam? Cada um que entrar aqui, depois coloque. Eu acredito que tenha o seu lugar favorito. E qual é o seu lugar, hein? Qual é aquele lugar que demonstra mais a sua paixão pela cidade? Um lugar que lembra suas memórias afetivas? O lugar onde você conheceu seu namorado, sua namorada? E qual é o lugar que representa? Vamos depois escrever aqui nos comentários. Este é o projeto Viajando com as Histórias da Secretaria de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. E nós estamos homenageando a cidade que amanhã faz 165 anos. Estamos contando histórias da cidade. Obrigada, Drica, por compartilhar. Ontem a Adriana e a Thay fez uma contação maravilhosa e teve a participação da Juliana Dominato, que é a escritora ribeirão pretana. As meninas contaram a história do livro da Ju e a Ju depois participou, conversando um pouquinho do processo de formação dela, de como ela começou a preparar o livro. E ó, um bate-papo fantástico, recomendo muito para que vocês depois vão assistir esta contação que a Drica e a Thay fizeram e outras contações que estão registradas aqui no projeto Viajando com as Histórias. Esse projeto, ele acontece desde outubro de 2019, e aí, com a pandemia, estamos agora, como vocês bem sabem, fazendo as nossas lives. E dessa maneira, procurando chegar bem mais pertinho de vocês. Eu sou a Gisele Batizocco, junto comigo no projeto estão a Drica, a Thay e a Helena, que nós contamos antes. Nas histórias, contávamos nos parques e nas escolas municipais. E agora estamos aqui fazendo essas lives para vocês. Fazemos as lives para as escolas. E o bom é que a gente tem a oportunidade de mostrar para todo mundo os escritores locais. E um pouquinho do que a gente sabe de Ribeirão Preto passar para vocês. Então, mais um pouquinho e já já vamos começar essa contação de histórias. Enquanto isso, vocês poderiam escrever o que eu perguntei. Qual é o lugar de Ribeirão que vocês gostam? Será que é o lugar que eu vou contar hoje um pouquinho dessa história? De repente, sim? Ou tem outro lugar que vocês têm como preferência? E vamos chamar a história. Escutei um barulho, uma porta. É alguém que tá querendo entrar? Escuta, escuta, escuta! Ah, lá! A Thay fala do Quarteirão Paulista. Ah, lá tem
uma gama, né? Tem muitos pontos turísticos para contar. A Adriana, eu já sabia, porque eu ouvi ela dar esse depoimento, que é o museu, né? Se eu não me engano, ela coloca aqui, ó, eu amava o museu, mas eu já me adianto, eu acho que é o Museu do Café que a Drica tem essa relação de afetividade. E eu tô sentindo, gente, tá batendo na porta. Escuta, 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 escuta. Ai, Jesus, que é? Tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? Meu Deus do céu, tá cada vez mais desesperador. Quem será daqui? Deixa eu atender, né? Alguém tá dizendo. Deixa eu perguntar. Tum, 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 quem bate aí? Tum, 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 quem bate aí? Sou eu, minha senhora, uma história eu quero ouvir. Sou eu, minha senhora, uma história eu quero ouvir. Pode entrar e se sentar. Pode entrar e se sentar. Espere um pouquinho que a história vai começar. Espere um pouquinho que a história vai começar. E essa história começa com um delicioso café aqui, desta cafeteria, a única. É uma cafeteria que tem lá no prédio Antônio de Ederiksen. E a partir daí, tomando esse café delicioso, que eu parto para esta história. Olha que gostoso que era a gente ouvir as histórias contadas pelas avós. Preparar aquele café gostoso, pão de queijo, broa de fubá, bolo doce, pão com manteiga, melhor não. Pessoal, como eu amo um pão com manteiga e café. Ouvir histórias, então? Ai, nem se fala, pra mim é só emoção. E assim como o personagem da história daqui, do livro Uma Tarde com Sabor de História, da escritora Tatiana Adas e de uma equipe de profissionais que participaram da elaboração deste livro, é que eu começo esta contação. Pois não é que Júlio, o menino netinho da Dona Luzia, estava todo empolgado com as histórias que a avó contava. E o menino ficava tudo atento para tudo que a avó falava, porque era história que tinha relação com ele. Era o momento que ele podia ouvir tudo. E foi assim que a avó contou sobre o prédio Antônio de Ederiksen, que eu apresento agora para vocês. Como vocês bem sabem, o café foi grande, o ouro verde, para a gente ter um pouquinho de entendimento. Ele ajudou a alavancar, ajudou a criar, a aumentar, a fazer Ribeirão Preto crescer. E com isso, foram vindo os imigrantes para cá. Mas antes dos imigrantes, o que é imigrante? É quem sai de uma região e vem para outra. Antes aqui, lá no comecinho, onde Ribeirão Preto ainda não existia como cidade, aqui viviam os índios caiapós. E assim, eles tinham a sua maneira de trabalhar. Porém, havia os bandeirantes, que eram os paulistas que estavam desbravando as terras, procurando lugares para que eles pudessem fazer suas moradas, para construir novas estradas. E assim eles foram chegando. E aí, quando encontraram os índios aqui, eles logo escravizaram os índios. Mas até aí, Ribeirão Preto ainda não existia como cidade. Foi bem depois, com doações de terras dos fazendeiros, porque
a cidade ainda não existia, mas o que acontecia? As pessoas vinham, passavam por aqui para fazer um descanso. E aí construía seus pousos, seus lugares para descansar. E assim, o primeiro povoado começou a ser formado. E foi com as doações de terra que começou Ribeirão Preto a se formar. Só que depois de muito tempo, lá em 1871, Ribeirão Preto se tornou o que é hoje, tendo seu nome homenageado ao rio que passa pela cidade, que é um rio escuro, um rio preto. Entende? O nome, o sentido do Ribeirão Preto. Bom, assim que a cidade já estava acolhendo todos os imigrantes e vinham com um sonho de prosperar, um sonho de crescer, um sonho de ser feliz e conquistar o seu lugar na cidade. Foi que nesse momento também, nesse tempo, com este sonho, veio para cá um grande empresário, um empresário do ramo da serralheria, que trabalhava também com fundição e mecânica. E esse empresário o nome dele é dado ao prédio ao qual eu tô contando essa história, Antônio de Aderiksen. Antônio de Aderiksen, ele era alemão. E quando veio para Ribeirão, com o sonho de construir a sua vida, de crescer, de ter os seus frutos, ele não mediu esforços. E para a cidade, ele deixou um presente. E vocês bem sabem aonde fica esse presente. Lá na Praça 15, lá perto do Quarteirão Paulista. É o prédio Antônio de Aderiksen. Esse prédio, ele reúne um misto de lojas, residências, cinema e também, não vamos deixar, a cafeteria mais antiga de Ribeirão Preto. E um marco importantíssimo do prédio é que o prédio, o Antônio de Aderiksen, que leva o nome do empresário que o idealizou, esse prédio foi o primeiro prédio a ter mais de 3 andares. Era a primeira obra vertical de Ribeirão Preto, o arranha-céu. Entende? Arranha-céu, arranha-céu. Um prédio em Ribeirão. E aqui nessa cidade que nos acolhe, que também acolheu o Antônio de Aderiksen, foi aonde, lá no prédio que ele morou. Ele morou no 6º andar. O prédio, ele existe até hoje. Tem a sua magnitude, a sua exuberância e carrega a história. E a história não pode ficar apenas guardada. A gente tem que falar, tem que passar essa história. O empresário morou lá e ele tinha todo o privilégio de acordar e olhar da sacada de sua casa, ver a esplanada, olhar a beleza da Praça 15 e assim ele foi construindo, Antônio de Aderiksen, a sua vida. Em 1939, o jornal A Folha de São Paulo publicou a seguinte nota, que no coração da cidade havia um prédio exuberante, magnífico, que tinha esse misto de ter um serviço, a loja, o cinema. Mas em 2016 o prédio precisou
passaram por uma transformação. Quem morava, quem tinha seus afazeres, suas lojas, ele precisou sair porque a Santa Casa, que é a dona do prédio, transforma o prédio num centro cultural. Tem o desejo de transformar lá o prédio no centro cultural. E vocês querem saber aonde esse prédio está? Caso vocês ainda não sabem a localização do prédio, impossível da gente não saber pela sua exuberância. O prédio fica entre as ruas General Osório, Álvares Cabral e São Sebastião. Assim, lá naquele prédio, aonde também está a cafeteria única. Como eu já disse, uma das mais antigas da cidade. 1, 2, 3. Eu apresentei a vocês um pouquinho da história do prédio Antônio de Aderix, que o Júlio foi com a avó visitar esse prédio e tantos outros que lá na Praça 15, no Quarteirão Paulista, tem. E lá, vocês podem agora, depois que tudo isso acabar, dar uma passadinha na Única, tomar um delicioso café e passear pelo Pedro II, Sinhá Junqueira, o MARP e conhecer um pouquinho da história de Ribeirão Preto. É com prazer e satisfação que eu apresento um pouquinho para vocês esta contação. 1, 2, 3. Era uma vez uma tarde com sabor de histórias e uma noite de contação de histórias. E o projeto não para aqui não. A contação de história, pessoal, às 19 horas tem mais histórias. Thay e eu vamos contar mais uma história para vocês. E eu já adianto que tem uma relação com o prédio que eu contei hoje. Então, você está curiosa? Você está curioso para saber qual que é a contação que nós vamos fazer? Permaneça. Ou, não precisa ficar ligado agora que daqui a pouco eu vou sair. Vou sair da live, tomar uma aguinha, tomar mais um cafezinho e voltar com a Thay pra gente contar mais um pouquinho. Então, ó, conto com vocês e convide mais gente para participar. Vamos mandar professores! Oh, professores! Vamos enviar para os alunos, os amigos, para os filhos. Hoje eu estava conversando com uma amiga sobre a importância da gente falar da cidade, de mostrar o município, de fazer todo mundo compreender a cidade em que mora. E olha o presente que o Viajando está com as histórias, está fornecendo para a região, não somente para os ribeirão-pretanos. Numa época que a gente está ligada somente a celular, a gente conhecer um pouquinho da nossa história por esse meio do qual a gente agora está vivendo, com o aparelho, ajuda a gente ter o pertencimento àquilo que nos acolhe. Então, obrigada a todos que participaram dessa live. O gostoso é você fazer essa contação de história e ter essa reciprocidade, porque todo mundo tem uma história, um envolvimento com Ribeirão. Vou te confessar, viu? Chega mais. O lugar de Ribeirão, para mim, tudo é bonito, tudo é encantador. Mas esse prédio mostra que lá um sonho foi idealizado e foi construído. Muito obrigada! E até às 19 horas com mais contação de histórias pelo projeto Viajando com as Histórias da Secretaria da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto.